Eu sou engenheiro agrônomo e fiquei grande parte da minha juventude no campo. E a minha pauta sempre foi o agro familiar, a agricultura familiar. Trabalhei como extensionista do primeiro assentamento do governo civil brasileiro. Então, eu faço parte de um grupo do Brasil, do mundo, já alguns países, a oportunidade de conhecer já mais de 40 países, trabalhando com as bandeiras da agricultura familiar. Tem uma visão um pouco bem dissonante aqui do Brasil, de que separa agro e agricultura familiar. Na verdade, tudo é agro, só que um agro com a visão da balança comercial e o outro agro é o agro familiar, que, muito além de produzir arroz, feijão, os nossos produtos, ele produz valores que são intangíveis e imensuráveis, mas que traz valor muito grande para o país. Então, eu sou dessa tese do construtivismo e fiz essa rápida abordagem da tese do construtivismo até para dizer que eu vou muito mais, talvez, ajudar a provocar aqui do que fazer algumas projeções de futurologia. Começando por 3 pontos que, na minha visão, no aprendizado, nessa construção de saberes, né? E aí o nosso reitor, que eu acompanho há muito tempo, sabe de que, quando fala de construir saberes, nós temos um saber que vem das comunidades, das famílias, das regiões, e com o saber da academia a gente forma um novo saber. Então, eu sou extensionista dessa linha de teses, não é nem de pensamento, que hoje eu não posso ter só pensamento, eu preciso ter teses, né? E dessas teses, hoje, para mim, 3 pontos são fundamentais e que está em risco no mundo, não é só no Brasil. O primeiro deles é o Estado. Há aqueles que defendem um Estado gigantesco, caudaloso, quase um dinossauro daqueles que tem ali perto de Uberaba, que eu sou de Minas, e que é inoperante. Mas tem aqueles também, que o secretário, parece que a gente até combinou, viu, secretário, que defende um Estado que quase não existe. Ele é tão mínimo que ele acha que o mercado precisa resolver. É o que está acontecendo no governador Hollenberg com o leite. 2019, aquilo que foi criado desde lá da dona Ruth, o presidente Fernando Henrique, a salvaguarda dos produtos do Mercosul. 2019, o ministro Paulo Guedes, ele achou e retirou a salvaguarda que o mercado teria que resolver. E hoje a agricultura familiar, que tem mais de 1 milhão de pecuaristas, produtores de leite, está pagando um preço tão caro que eu fiz até uma carta ao presidente para ele, já depois de autorizar as investigações, proibir a importação de leite. Então, o Estado, na verdade, ele precisa estar onde ele é necessário. Então, não é um Estado gigantesco, não é um Estado mínimo e ausente, ele é um Estado que precisa provocar o desenvolvimento. Inclusive, deve sair um artigo da minha autoria, eu sou autor da lei dos queijos artesanais, nessa comparação. Se não fosse o presidente Itamar, que, quando era governador de Minas, deu o primeiro decreto, depois construir leis em Minas Gerais, o queijo de Minas e do Brasil não ia lá para os estrangeiros ganhar medalha de ouro, ganhar prêmios. Se o Estado não estivesse presente, o nosso queijo não podia ser de um município para o outro. Então, esse é um ponto. Outro ponto são as relações comerciais. Hoje, os Estados Unidos, depois de ver o quanto que a fragilidade que eles construíram internamente, por busca dos minerais críticos, minerais estratégicos, das terras raras, ele lidera uma desorganização do mercado, das relações comerciais no mundo. E a democracia, que todos que falaram aqui, aliás, é um tema muito importante. Eu me considero dos filhos da democracia, eu fazia a universidade na época da direta já entender pelo Brasil todo. E hoje, para mim, esses 3 pontos, eles são pilares de desafios quando a gente coloca uma seta para o futuro e o radar para o nosso futuro. E aí vem um ponto também que ele é muito fundamental. Naquela época, eu terminei a universidade em torno dos anos de 85 a 88, saindo ali da crise do petróleo, e falava-se que no futuro ia ter conflito pelas águas, ia ter conflito, as mudanças climáticas, que ia acontecer, como diz os cantores lá de Minas, né, que o sertão ia virar mar, o mar virar sertão. Só que a gente imaginava, muito jovem naquela época, né, mais do que hoje já bem mais vivido, mais o Hollenberg com os cabelos incolores, né, Hollenberg? Eu pensava que o futuro é um tempo que nós não viveríamos e que a água não ia faltar, né? E hoje esse futuro chegou, porque o futuro, na verdade, é amanhã, é o minuto seguinte, né? E aí, eu que
vem desde a Eco 92, pelas COPs, né, acompanhando e participando ativamente, primeiro como extensionista, como agrônomo, como cidadão, e já agora como parlamentar. Participei desde das negociações, das metas, que foi na COP de Paris. E de lá, desse período para cá, se a gente pode ter uma outra certeza, além desses 3 pilares que eu abordei, é a certeza de que as mudanças climáticas mudou todos os nossos pilares da ciência, da inovação, das relações entre as próprias nações, do consumidor, que cada dia que passa, ele não precisa mais do que o produto tem que ter preço, prazo e estar na prateleira, ele precisa ter também sustentabilidade, ele não pode ser produzido com trabalho escravo ou de qualquer forma, que as relações elas venham precarizar a vida das pessoas. A tecnologia ela precisa vir para facilitar a vida do trabalhador. Eu fui secretário de Estado de Agricultura e do Trabalho também em Minas Gerais, passei por essas pautas, e aí vem um ponto fundamental, que quais a resposta para os desafios que a humanidade passou durante toda a nossa evolução. Eu presidi a comissão durante 4 anos que investigou a tragédia de Brumadinho. Então, eu saí da pauta que vinha da agricultura familiar de forma até bem conflitante para a pauta da mineração. E aí eu pude visitar a Itália, a África do Sul, onde tinha acontecido os 2 maiores desastres sobre mineração, e comecei a fazer essa sinergia, essa relação que tem entre o agro e também a mineração. E aí, secretário, também compartilho com a tese que você levantou, que a saída para todas essas dificuldades porque passou a humanidade, ele tem a primeira resposta na ciência. Então, o que justifica que é possível você produzir riquezas e alimentos e, ao mesmo tempo, conviver com o meio ambiente. A natureza ela é tão generosa, mas quando você enfrenta a natureza, a reação dela é muito mais forte e inesperada do que as pessoas pensam, inclusive no Brasil, que a gente achou que aqui era só futebol e outras belezas que nós temos aí, mas as mudanças climáticas elas chegaram também no Brasil. E além da resposta que a ciência nos dá, e nós que estamos nessa geração passamos por isso, foi citado aqui também, né, em tempos de pandemia, e a solução foi a ciência. E procuro trazer aí uma tese também, que eu falo nesse campo da provocação, de chamar para reflexão, que são as boas práticas. Então, quando me perguntam se é possível o agro, a mineração, eles trazer as respostas que a humanidade, que a população do mundo precisa, eu sempre me amparo nesses 2 pilares, que é da ciência e das boas práticas. Com a certeza que o futuro ele será verde e digital. Isso nós não temos dúvida, né? O secretário, agora secretário Hollenberg, quando esteve no Ministério do Meio Ambiente, nós tivemos diversas pautas importantes, citadas aqui também pelo secretário Marivaldo. E, por exemplo, a taxonomia sustentável é um projeto que eu fui durante a COP 28 ou 29, que aconteceu em Glasgow, em plena pandemia. De lá eu pude trazer os debates e apresentar um projeto de classificar as atividades da economia, as atividades financeiras, as atividades industriais, de o mais sustentável possível, numa matiz de cores mais verde possível, até uma mais vermelha, aquela que mais polui. Um outro, da rastreabilidade. Estive aqui nessa mesma arena que fortalece a democracia, tratando do meu projeto de rastreabilidade do ouro. Assim como também agora eu esperava muito, tem só um minuto, eu esperava muito, Hollenberg, que nós pudéssemos aprovar a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, que dá ao Brasil a capacidade e a musculatura de se estabelecer na competitividade, ter uma transição energética que seja justa e inclusiva, até pela pauta que o próprio presidente da República está liderando de combate à fome. Então, sem esses minerais críticos estratégicos, nós não teremos transição energética, não teremos energias limpas nem também o combate à fome. E, para encerrar, eu quero aqui, mais uma vez, reforçar esses 2 pilares da ciência e das boas práticas, mas também, até porque foi dito pelo meu colega aqui, o Júlio, em relação à tecnologia, que eu falei que o futuro será verde e digital, que outra certeza que nós precisamos ter, que a tecnologia, a máquina, ela é fundamental, relatei o 5G também,
mas ela não substitui as pessoas. Então, de tudo isso, entre preservação e progresso, tem que partir da natureza, da ciência, das boas práticas e das pessoas.